Eu queria, né, repensar a questão do fascismo, né, porque foi um tema sobre o qual eu me debrucei muito e muito foi falado. Quer dizer, você tinha aí uma esquerda fazendo, uma esquerda, o PT dizendo aí que se a gente não fosse, que quem não votasse no Lula no primeiro turno era fascista, né? Que é uma coisa extremamente complexa, na verdade. E aí eu me debrucei sobre isso, quer dizer, já tinha algum interesse, e fui pegar uma coisa que eu recomendo, que é um livrinho de cabeceira, assim, é fundamental para entender o fascismo, que é um livro do Jason Stanley, que é um professor da universidade, professor de filosofia da Universidade de Yale, e ele escreveu um livrinho básico, Como Funciona o Fascismo. E, inclusive, tem uma live do Átila com ele, que eu recomendo que todos vejam, porque ele é muito boa, assim, para quem tiver preguiça de ler, né? Mas ele é Ou muito... não tiver tempo, né? Exatamente. Mas ele fala uma coisa que eu considero muito importante, que é a chave para a gente entender o que está acontecendo com a política no Brasil e no mundo também, num certo sentido. A gente teve as eleições na Itália, que nos dão um retrato bastante interessante para a gente pensar e analisar, né? Ele fala que, assim, que na verdade, o importante é a gente entender que existe uma cultura fascista, tá? Que ela existe, que ela permanece em todas as sociedades, tá? E o avanço dela para ocupar um espaço de poder, uma coisa assim, vai depender do quão democrática ou do quão, digamos assim, do quanto as pessoas entendem a democracia, o conceito de cidadania, de participação política, etc. Ele descreve um pouco como é que é o fascismo, etc. Eu vou fazer aqui uma breve descrição, porque ela vai servir para a gente entender algumas coisas chaves que eu vou falar. Ele diz que o fascismo é basicamente baseado em três coisas, eu acrescento uma quarta, né, que é poder, trata-se apenas de uma estrutura de poder, né, de uma vontade de ter um poder centralizado, né, é um desejo de poder, não é um desejo de governar por qualquer outro interesse que não seja um poder, né, que não seja o interesse do poder. Baseado na questão da lealdade cega, né, do medo, e eu vou falar muito sobre isso, e eu acrescentei um quarto que é das mentiras. Então, vamos lá. A cultura fascista, ela basicamente se instala, né, através de um desses pilares. E a mentira é absolutamente fundamental, a disseminação da mentira, para que essa cultura fascista ele incuta o medo na população, tá? E faça a população achar que tem alguma salvação para um problema que é totalmente surreal. Quer dizer, na verdade, inexistente, ela é elevada. E ele faz uma distinção muito engraçada que eu acho que serve bastante para a gente entender o que aconteceu aqui no Brasil. Ele pensa assim, na questão do conservadorismo cristão, né? Uhum. E ele até faz um relato interessante, porque ele diz que, olha, graças à igreja, né, apesar de serem conservadores hoje, foi da igreja que a gente adquiriu ou herdamos certos sentimentos assim de justiça social, né, de direitos humanos. Tudo isso veio da igreja, né? Tudo isso formou, num certo sentido, também os pilares da democracia. Então, vamos lá. Achar que cristão, por natureza, porque é conservador, é fascista, é um erro gravíssimo. Tá? O que ele acha que acontece? Que as pessoas conservadoras, que geralmente são frágeis, né, na sua consciência social, não tão engajadas politicamente, diante de uma ameaça, que é aí que entra o componente fascista, de uma ameaça ao seu modo de vida, às suas crenças, às suas instituições, tá? Eles tendem a solicitar que alguém ou um poder faça aquilo que eles não têm coragem de fazer, inclusive matar gente. Até admitem isso. Não, o cara que eu elegi pode até matar, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Minhas mãos estão limpas, desde que ele preserve a minha família, a minha tradição, etc. Então, isso explica um pouco por que tantas pessoas conservadoras aceitam um governo fascista, né? ou apoiam um governo fascista, mas isso não as torna necessariamente fascistas.